E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre o sistema de respiro do motor. Nós sabemos e é natural que o motor com seu funcionamento gere uma pressão interna. Então, originalmente ele já é equipado com um ponto de respiro, que seria esse daqui, que coincide também, né, com o ponto de abastecimento de óleo do motor. Ele é ligado, rosqueado aqui através desse parafuso, na torre, na base do alternador ou do dínamo. Esse daqui é o sistema original de respiro. Ele é ligado através de uma mangueira ao carburador ou aos carburadores e cumpre com a função sem problemas algum. A minha ideia aqui é substituir inicialmente esse ponto aqui, que a gente está acostumado, né, a ter pontos de vazamento aqui pela tampa, aqui na junção. Ele não faz assim uma vedação apropriada, mas cumpre com a função de respiro. A ideia é que eu troque por esse daqui. Esse e outros similares já são bastante conhecidos aí no mercado dos refrigerados a ar, né? E o bacana dele é que ele é uma peça única, com menos emendas, né? Feito em alumínio. Tem uma tampa com uma rosca um pouco mais justa, bem aplanadinho aqui nessa superfície, com uma juntinha. Então, muito improvável que ele vaze nesse ponto. Aqui ele possui um O-ring, que inclusive eu troquei para um outro modelo, eu já explico. E é rosqueado aqui, você não depende de uma chave especial para fazer o aperto como naquele. É bem mais prático de fazer a instalação, eu acredito que com menos pontos de vazamento. E até por questão de estética também eu achei bacana. Além desse ponto, que seria o ponto original de respiro do motor, eu vou acrescentar outros dois pontos que são ligados na tampa, aqui na vedação dos cabeçotes, dos cilindros 1 e 2 e cilindros 3 e 4. Para motores originais, 1300, 1500, 1600, funciona muito bem um ponto, não tem necessidade, digamos, de você fazer esse acréscimo desses pontos, mas para motores com uma cilindrada um pouco maior é gerado mais pressão internamente no motor, ou para motores aspirados, mesmo que seja 1600, que tenham uma rotação um pouco mais alta, motores turbinados, enfim, motores que sejam um pouco mais dimensionados do que o modelo original, é recomendado sim que você adicione mais pontos de respiro no motor. Então eu estou aproveitando e vou fazer a substituição das tampas originais por esse modelo aqui de tampas, né? Ele já tem uma provisão aqui, dá para ver que a parede é bem espessa, ele já tem tanto nesse lado como nesse, dependendo de qual cilindro você utilizar. Se for no 1 e 2, você faz o respiro aqui, se for do outro lado, você vai fazer o respiro nesse ponto. Eu já vou mostrar em detalhes como fazer. Nada impede também de você fazer algum ponto de respiro nas suas tampas originais. Era o que eu ia fazer a princípio, mas só por estético eu achei bacana essas tampas também. Elas têm um diferencial que são parafusadas em vez de usar aqueles grampos convencionais. Então acabei comprando essas duas tampas aqui, acho que vai ficar bacana. Então por esse motivo eu vou utilizar esse modelo e vou testar. E assim na sequência eu vou poder falar para vocês como é a questão de vedação também. Porém nada impede também, se você tem um motor 1300, um 1500, um 1600 e quer colocar mais alguns pontos de respiro no motor, sem problema algum. Mal não vai fazer, pelo contrário, o motor vai trabalhar mais aliviado. Você pode também fazer exatamente o mesmo serviço que eu estou fazendo aqui, seja o seu motor original ou não, tá bom? Bom, e eu estou aproveitando que o motor ainda está em bancada para poder mostrar em detalhes, né, esse serviço que eu estou fazendo. Isso vai ser bem bacana porque eu vou conseguir mostrar a passagem das mangueiras aqui. Então, quando eu finalizar esse vídeo, o motor já vai estar instalado, para vocês verem todo o passo a passo bem detalhado. Daqui é a tampa que eu vou utilizar, que dá para a gente ver em mais detalhes. Ela tem esse relevo que é polido, fundo preto numa superfície áspera. Achei bacana. Ela imita, na verdade, eu acho que aquelas tampas da EMP, que são absurdas, né, de caras. Espero que faça a função de vedação. A parte de respiro com certeza vai atender muito bem. Inclusive, como eu falei, nas tampas originais você pode também fazer o respiro. Nada impede de você, de repente, querer manter a parte original ou por questão de economizar um pouco, utilizar as mesmas tampas. A diferença é que aqui a gente tem uma parede bem fina do metal, né? Você tem uma chapa de
talvez 2 milímetros, contra uma estrutura aqui, acredito que tenha talvez uns 10, 12 milímetros de espessura. Aqui você consegue fazer a rosca, como eu vou mostrar, e rosquear a peça diretamente. Já na tampa você vai precisar fazer o furo, exatamente na mesma posição como nessa daqui, e usar por dentro uma porca, né? Apertando uma porca, uns O-rings de anéis de vedação, ou ainda de repente soldar uma porca e fazer rosca nela. Vai dar da maneira como você preferir fazer, mas é só para você ciência que você consegue também fazer em casa nas suas originais. Então, basicamente o que a gente vai fazer são roscas para colocar os nipples, que são essas conexões para a gente ligar as mangueiras. Essa daqui é uma conexão com uma saída para mangueira de meia. A diferença entre essas duas é que essa da direita tem uma rosca cônica, um padrão de rosca que conforme você aperta, ela já vai fazer a vedação. Essa daqui é um padrão convencional, a da esquerda, onde você tem as roscas paralelas. Então a peça vai ser rosqueada até o fim. Haverá necessidade de utilização de um vedador aqui na base, ou de passar algum produto químico que vede, né, que faça essa função de vedação, ou até mesmo veda rosca, que provavelmente é o que eu vou utilizar, porque ela resiste ao óleo e à temperatura. Essa seria a diferença entre as duas. Eu vou ver na prática o que é melhor, porém o procedimento é o mesmo. Eu fixei a tampa na morsa, utilizando borrachas grossas aqui, evitando danos, né, ou riscos à tampa. Simulei o ponto de fixação do nipple, que vai ser aqui, e fiz uma marcação com a caneta para me orientar quanto à furação. Estou usando aqui um punção para fazer uma marcação inicial que vai me auxiliar a guiar a broca, evitando que ela escorregue e risque a superfície. Você pode usar um preguinho também, ou mesmo posicionar a broca sobre a superfície e girar ela manualmente. Então eu vou fazer a marcação. Esse furo inicial com a broca mais fina vai determinar, vai ajudar a fazer esse alinhamento aqui, ó, em relação à superfície. Então, quando fixar a tampa na morsa, procura deixar essa superfície paralela ao chão, porque te auxilia a orientar a broca. Estou deixando aqui o mais perpendicular possível à superfície e então eu vou iniciar a furação. Para a gente determinar o diâmetro da broca, que vai fazer o orifício final, a gente tem que saber as medidas da nossa rosca. No caso aqui temos uma rosca M12, ou seja, ela tem de diâmetro 12 milímetros, e a gente tem que saber o passe dela, ou seja, a distância entre o topo de cada rosca em relação à rosca subsequente, ao lado dela, que no caso dessa rosca aqui é 1,5. Então a gente tem 12 milímetros de diâmetro menos o passe de 1,5, a gente tem um valor de 10,5 milímetros, que é o caso dessa broca que eu vou utilizar aqui, ó. Ela tem 10,5 milímetros, é a medida final que a gente precisa para fazer o orifício e passar o macho. Mantendo a broca perpendicular à superfície, vamos furar. Feita a furação, é interessante que a superfície fique chanfrada e sejam removidas as rebarbas. Esse chanfre inicial, esse ângulo, vai auxiliar a entrada do macho. Eu tenho aqui uma broca, ela não é muito bacana porque ela está com um ângulo muito reto, mas vai servir de guia aqui. Posiciona ele sobre a superfície, ele vai dançar um pouco por conta do ângulo da broca, né? Mas vai funcionar. Beleza. Mesma coisa eu vou fazer por dentro. No caso de dentro é só para remover as rebarbas mesmo. O kit de machos é composto por 3, né? O número 1, 2 e o 3. E a diferença entre eles é que o começo do número 1 é mais cônico, né? Para você orientar a rosca. O segundo já é um pouco menos. O terceiro praticamente a seção completa já é final. Você tem que iniciar, o ideal é que você inicie com 1 ou até o 2, né? Para um material macio como esse. E não necessariamente você tem que terminar com 2 e 3, porque se você for até o final da primeira, você vai ter o mesmo resultado também. Então não precisa comprar de repente os 3 para fazer a rosca. Com o macho fixado aqui na ferramenta, eu inicio a rosca exercendo força para baixo. No começo ele fica um pouco instável, querendo tombar para um lado e para o outro, o que é natural. Depois ele já
se alinha. Vai rosqueando, os cavacos estão caindo aqui por dentro, não dá pra ver, mas está sendo feita a rosca. O alumínio é bem macio, então é mais tranquilo. Rosqueia, volta um pouco para limpar, tirar o cavaco. Rosqueia mais uma volta e meia, você vai sentindo a necessidade de voltar. Ó, aqui já está bem guiado. Já no final ele já está sem resistência. Agora eu vou voltar. Já que eu estou com os 3 aqui, eu vou passar o macho número 3. Só para tirar algum resíduo que tenha ficado de cavaco na superfície. Não dá para ver que ele entra bem livre, tá vendo? Vou até o fim só para limpar mesmo. Tá ok. Como eu vou usar esse nipple, que tem um padrão de roscas paralelas, e não o formato NPT, que é aquela cônica que eu mostrei no começo, então ela não faz a vedação por si só. Por isso eu vou utilizar a fita veda-rosca aqui, para propiciar aqui a vedação e evitar vazamentos de óleo. Eu vou colocar também um anel de vedação de borracha, não que ele vá fazer a vedação, mas vai auxiliar também no assentamento do conjunto aqui. Inclusive ela não foi feita para receber, eu estou colocando porque eu tenho de sobra, tá vendo? A superfície não é própria para esse O-ring. Eu tenho de sobra aqui, então ele vai auxiliar no aperto final. Eu vou passar agora a veda-rosca. Para você fazer a instalação da veda-rosca, pensa no sentido dela de aperto, no caso dessa é um sentido convencional, horário, né? Então eu aplico a fita nesse sentido, uma vez que a ponta dela, quando finalizada, não vai ficar no sentido contrário ao padrão de rosca, né? Então não vai ocorrer o problema de danificar a fita no momento em que eu for apertar. Eu rosqueio aqui, eu aplico a fita, aliás, até começar a sumir mesmo as roscas, para até ficar bem liso mesmo, algo próximo disso, ó, tá vendo? Não tem problema, porque essa fita é bem fininha. A ideia é fazer com que ela vede mesmo a rosca. Eu deixo só o primeiro filete de rosca exposto, ó. Fica dessa maneira. Só para esse primeiro filete de rosca orientar, eu sumi com as roscas literalmente, e a ponta dele no sentido de aperto, para que ela não desenrole conforme eu aperto. Uma chave 16 mm para auxiliar. Já está chegando no O-ring. Ó. E é isso. Saiu um pouquinho da fita aqui na borda, eu só vou, questão de estética mesmo, tirar esse pouquinho que ficou. E essa parte aqui está pronta, com certeza vai vedar e cumprir com a função. Aqui está finalizado. Essa é a visão de dentro da tampa. Ficou um pouquinho de resíduo de fita, utilizando um riscador eu tirei, para evitar que ele caia para dentro do motor. Aqui ficou bem bacana. Essa superfície que ficou para cá não corre nenhum risco de pegar no balancinho, ele fica mais ou menos nessa direção, então está muito distante, eu não preciso encurtar isso. Novamente, não é necessário o O-ring, tá? Ele auxiliou aqui só na questão de travamento mesmo, como se fosse um freno aqui pro nipple. Ficou bem bacana, tá vendo? Eu vou fazer esse mesmo serviço agora na outra tampa, não tem porquê eu mostrar, porque o procedimento é exatamente o mesmo. Para a fixação da tampa são necessários instalar 2 prisioneiros, e eles são fixados nessas porcas que eu já instalei aqui para adiantar. Eu removi as porcas originais, que são essas, uma de cada vez, soltei, rosqueei essa daqui, que é mais longa, né? E torqueei, são 3 kg de torque, mesma coisa aqui, soltei a outra na sequência desse modelo, coloquei essa, torqueei, chequei o torque das duas, não alterei nada aqui nos suportes e no eixo dos balancinhos. Esses são os prisioneiros, né, que vão fixar o conjunto. Para fazer a instalação dele, eu coloquei a própria porca que acompanhou aqui, uma contra a outra,
apertei como contraporca para facilitar aqui a instalação. Apliquei um pouco de trava química nas roscas, cerca de 1 centímetro mais ou menos. Vou rosquear e dar um pequeno aperto final, sem forçar muito, só para encostar mesmo. Tirando aqui esse resíduo de trava química. Esse mesmo procedimento eu vou fazer aqui e também no cabeçote dos cilindros 3 e 4. Beleza. No momento do fechamento, inspecionar a superfície de contato em todo o perímetro, né? Sem resíduos de sujeira, sem riscos. Lembrando, para remover resíduos de juntas, fazer uma limpeza da superfície, nunca utilize chave de fenda, serrinha afiada, nada metálico com metal mais duro do que a própria superfície, porque você pode riscar e provocar um futuro vazamento, né? Novamente, ó, utilize a espátula de acrílico, qualquer material mais macio do que a superfície para você fazer a limpeza, beleza? A superfície então limpa, mesma coisa aqui na tampa, em todo o perímetro também. A junta eu vou utilizar a mesma original de cortiça. Eu vou aplicar uma camada de óleo nas duas faces dela, em todo o contorno, para auxiliar no assentamento, facilitar na verdade o assentamento, né? E isso evita também que ela grude na superfície e auxilie numa futura remoção para um ajuste de válvula, enfim, para qualquer manutenção. Junta na posição, pronto para instalação. Inspecionei aqui a região, não há sujeiras, não há limalhas, prontinho para o fechamento. Aproveitando, agora que eu vou fechar, né? Se você não conhece o canal, dá uma olhadinha. Eu fiz muitos serviços nessa região aqui do cabeçote, né? Eu fiz a troca desse eixo, a substituição daquelas arruelas de pressão, né, com ação de mola convencionais por essas arruelas que fazem essa chimagem, esse ajuste, a troca dos balancins por esse modelo de 1.25, a troca dos reguladores convencionais por esse modelo esférico, regulagem de válvula. Como eu fiz o recálculo de taxa de compressão, eu tive que calcular essa diferença que houve em relação ao original também. Por conta disso, eu fiz o cálculo também de geometria do motor e baseado nesse cálculo eu substituí as varetas convencionais de alumínio, né, por esse modelo de aço cromoly, que são reguláveis. Então eu ensinei também como fazer a utilização delas. Enfim, tem bastante serviço relacionado à parte de cabeçote nos outros vídeos. Aqui também, num dos últimos vídeos, eu falei sobre o alinhamento, né, o casamento entre o cabeçote e o coletor e o melhor redimensionamento nessa região. Tem bastante conteúdo interessante, então dê uma olhada também nos outros vídeos, tá ok? Tudo pronto, eu vou fazer a instalação. Só fazer o alinhamento. Com a mão aqui por baixo eu estou fazendo tô apoiando a junta para ela não se deslocar. Beleza. Conferindo aqui por baixo, em todo o perímetro a junta está em posição. No kit acompanho esses O-rings. Eu passei uma camadinha fina do próprio óleo do sistema, óleo do motor. Ele vai fazer a vedação para não ter vazamento de óleo nessa região. Como o aperto aqui vai ser sobre um O-ring, para não forçar muito ele em busca de um aperto bacana, eu vou passar um pouco de trava química. Ou você pode trocar também essas porcas por porcas alto freno, mas não as de nylon convencionais. Tem umas que tem uma borda de metal mesmo, que seria o ideal para fazer o travamento, né, nessa superfície que é muito quente. Então eu vou encostar um lado, o outro, e não vou poder apertar muito para não danificar o O-ring. Estou apertando alternadamente para a tampa se assentar. Eu não sei qual vai ser a reação, se vai haver um vazamento, algo do tipo. Eu posso pensar em outra maneira de vedação posteriormente. Eu estou tentando manter como que foi enviado o kit pelo fabricante, né? De repente a utilização de uma arruela, não sei. Essa porca já é arruelada, mas vamos ver como que vai ser
vai se comportar aqui a vedação. Agora eu vou instalar o bocal de abastecimento de óleo, que também é o ponto de respiro original do motor, né? Aqui eu substituí o O-ring que acompanha ele, que é aquele padrão arredondado convencional, por esse modelo reto, por conta de quando, com aquele outro que acompanha, eu rosqueava ele até o final, ele, quando dá o batente, ele não ficava com a disposição que eu procuro, que é mais ou menos nessa direção de saída. Ele ficava, não lembro agora se ficava para cá ou para lá. Ou você usa fitas para calçar, ou substitui o O-ring, algo do tipo, para que ele pare na posição que você deseja, né? O bacana também é que você pode utilizar esse sistema aqui, mesmo que você não faça a utilização dos outros dois respiros nos cabeçotes. Você pode trocar aquele original por esse, por questão de estética, para evitar que tenha aqueles vazamentos chatinhos, né, convencionais, naturais do mecanismo original. E a saída você pode tanto ligar no seu filtro do seu carburador simples ou carburadores duplos, ou ainda fazer uma curva aqui com a mangueira e direcionar para baixo aqui, simulando também o original. Aqui eu também vou usar a veda rosca, lembrando o sentido de rotação, de aperto dele, para que a fita não se desfaça, né, no momento que você for apertar. Isso aqui é por prevenção, porque a gente já tem o anel de vedação, né, mas não custa nada colocar um pouquinho mais de vedador aqui, né. Primeiro fio de rosca exposto para guiar. Eu inspecionei lá dentro, tudo limpo, a face de contato aqui com a ring também. Agora é só rosquear. Beleza, o aperto final ficou no ângulo que eu procurava, onde o nipple vai ficar direcionado para cima. O nipple que acompanha o kit é do formato NPT. Então, conforme você aperta, ele entra aqui, ó, acho que no máximo uns 3, 4 fios de rosca somente. Ficam muitas roscas expostas e a área de contato com a mangueira é muito curta. Você tem aqui 1, 2, 3 gomos contra, por exemplo, 5 que tem lá nos ossos que eu utilizei no cabeçote. Por questão de estética também, eu não gostei dessas roscas expostas. Eu vou dar um passe no torno, movendo essa parte sextavada, e isso vai possibilitar que a mangueira entre um pouco mais do que o normal e eu consiga esconder também essas roscas expostas. A área trabalhada está sem nenhum banho agora, então eu vou passar Oxy Black para ajudar a prevenir corrosão, né? É bem fácil a aplicação. Inclusive eu posso estender até para as outras partes, que não faz mal algum. É só um banho de oxidação preta, uma proteção a mais para a superfície. Eu vou neutralizar a ação dele, enxaguando com água desmineralizada. Beleza, seco e pronto para instalação. O que sobrar aqui de fita exposta após o aperto, eu não me preocupo porque agora a mangueira vai cobrir. Agora é só rosquear. Eu vou usar um alicate, já que eu não tenho mais o sextavado, né? Um alicate de 5 posições. Eu envolvi os mordentes dele com fita para não marcar a peça. O aperto aqui também não é muito alto, uma vez que as roscas são cônicas, né? Beleza. Vou fazer agora a provisão para a ligação das mangueiras que vem aqui do nipple até o reservatório aqui, que é fixado na estrutura do carro. Como essas latas que são fixadas no motor, elas fazem o contato com as borrachas de vedação da estrutura do carro, eu não tenho por onde passar, né? Então, por conta disso, eu vou fazer uma furação nessa lata dianteira, inicialmente nesse lado direito, os cilindros 1 e 2, e posteriormente da mesma maneira nos cilindros 3 e 4. Essa daqui é a mangueira que eu estou usando, que é resistente a óleo e a combustível, vai atender bem o propósito aqui. E essa daqui é a serra-copo, que eu vou tentar utilizar para fazer a furação.
tem uma certa sobra, vai ficar bacana. Não sei se eu vou conseguir fazer a furação, porque eu utilizo ela para madeira, né? Se eu não conseguir, como eu não tenho outra ferramenta para fazer esse corte cilíndrico, talvez eu faça uma série de furos com a própria broca convencional pequena e depois eu desbaixo, alguma coisa do tipo. Vamos testar para ver se eu consigo. Essa é a visão traseira do motor. A primeira furação que eu vou fazer é nesse ponto. Dá para ver que eu já obturei a saída do escapamento, a entrada também do nipple, para evitar que caiam limalhas para dentro do motor. Nos cilindros 3 e 4 já existe uma furação aqui original da lata, eu vou somente alargar, acredito que vai dar certo. Mesma coisa, os dois pontos aqui obturados também. Fazendo uma furação menor inicial. E agora com a serra-copa vamos ver se dá certo. Só um pouco de fumaça aqui de residual de madeira que tinha na serra. A serra-copo tem 1 polegada de diâmetro ou 25 milímetros. Eu quero abrir um pouquinho mais esse diâmetro para eu colocar uma borracha aqui de acabamento. Eu vou usar essa ferramenta para isso e ao mesmo tempo eu vou tirar as rebarbas que ficaram decorrentes da serra-copo. Um acabamento final com uma lima pelos dois lados, tirando as rebarbas. Desengordurei a área trabalhada. Vou aplicar uma camada de tinta só para evitar a corrosão. Beleza, a tinta já secou. Eu instalei uma borracha aqui para dar acabamento no orifício que foi feito. A borracha é essa daqui. Para quem não sabe, tem diferentes perfis, né, de borrachas de acabamento: largura, altura, esse espaço interno aqui para encaixe na superfície. Vou deixar na descrição do vídeo o código dela. Isso daqui vai servir para proteger a borracha, para quando ela passar aqui não ficar atritando na superfície que foi cortada da lata, o que poderia gerar um desgaste na mangueira, né? Essa mesma borracha eu uso ali nas capas dos cilindros, nessa lata que eu fabriquei aqui também para direcionar o ar quente que vem do motor para fora do cofre, né? Para ficar somente o ar fresco. Já aqui, nesse ponto, eu utilizei outro perfil de borracha que se adequou melhor exatamente nesse ponto, né? Ó, e do lado de cá eu fiz exatamente como eu fiz nos cilindros 1 e 2. Então, é o mesmo princípio. Agora é só fazer a passagem mesmo das mangueiras. Essa é uma visão que a gente não vai ter quando o motor estiver instalado. Estou aproveitando para mostrar. Esse atrito aqui eu já vou mostrar como que eu vou resolver para não danificar a mangueira. Ó, a passagem dela mais ou menos nessa posição. Mesma coisa aqui nos cilindros 3 e 4. Ó. Saindo dali, aqui também tem um pequeno ponto de atrito. Bom, essa é a visão de como vai ficar instalado. Eu coloquei esse protetor para fios, mas acho que não vai ficar bacana porque provavelmente ele não vai aguentar a temperatura. Eu deflexionei já um pouco a lata para que ela não fique com essa ponta aguda diretamente sobre a mangueira, mas provavelmente eu vou tirar essa proteção e vou colocar algumas camadas de termorretrátil, por exemplo, que aguenta a temperatura. É que eu não tenho diâmetro específico para cá no momento. Mas a ideia é mostrar como que vai ficar instalado, porque a gente não vai ter esse visual depois, né? Deixei até a abraçadeira já instalada também. Eu vou remover agora as mangueiras novamente, fazer a instalação do motor e dar continuidade na sequência. Eu já instalei o motor no carro, então eu posso partir para a parte do reservatório e instalações finais. Eu vou usar esse modelo, ele não é muito comum ser utilizado em Fuscas, até mesmo pelo tamanho dele. A gente tem um certo limite de espaço para trabalhar lá no cofre do Fusca. O mais comum a ser utilizado no Fusca é aquele modelo da EMP. Ele é um reservatório retangular e, claro, com relação ao espaço, ele é melhor porque ele é menor. Porém, como comumente praticado pela EMP, é uma peça muito cara, está sendo difícil também de encontrar no mercado ultimamente. Então eu vou tentar fazer a utilização desse reservatório aqui, que é universal, utilizado em vários outros modelos de carro. Ele tem 3 parafusos Allen que fixam a parte literalmente do respiro dele aqui, né? Existe um modelo similar a esse com 2 entradas. Esse aqui é de entrada simples, mas vou fazer alterações aqui que eu já vou mostrar. Uma alça de fixação onde ele é fixado na parede de fogo. E no fundo ele tem um dreno. Vou tentar mostrar aqui. Para esgotar o óleo. Ele suporta até, se eu não me engano, meio litro de óleo. Então ele
não precisa ser desmontado, removida a tampa, assim como naquele modelo da EMP. Você pode só ou fazer uma conexão aqui, deixar uma mangueira lá para baixo do carro, ou colocar um pote embaixo, alguma coisa para coletar e fazer a limpeza dele, né? Como são 3 mangueiras de respiro do motor, das duas umas, ou eu faria uma derivação, por exemplo, dessa original, utilizando um T ou uma junção na própria linha deles, e que de maneira que tudo chegasse até esse ponto, né, de coleta, ou eu substituo ou acrescento mais pontos, que é o que eu pretendo fazer aqui. Vou desmontar aqui para a gente poder ver como que ele é internamente. Na tampa ele tem por baixo essa malha, né, aquela Scotch-Brite, bem simples mesmo. É um reservatório oco, basicamente, com a entrada aqui, e por esse ponto onde é feito o respiro. O óleo vai ser coletado e então posteriormente drenado. E fixa a tampa no corpo dele, essa estrutura aqui com esses rebaixos, ela é amassada, né? Então temos 1, 2, 3 pontos, o quarto ali na parte traseira. Para desamassar ele, é só introduzir uma chave de fenda e torcer. Para não danificar o corpo com a chave, eu vou pôr uma borracha protegendo e bem devagar eu vou abrindo. Eu vou fazer isso em 3 pontos, nos 2 laterais e no do fundo. Não precisa ser nos 4, acho que já vai ser o suficiente para abrir. Esse ponto dianteiro eu mantive, soltei só os outros 3. Agora eu estou fazendo a abertura. Existe uma leve resistência, provavelmente é utilizada alguma junta, alguma cola para abrir, para unir a tampa no corpo dele. Está se abrindo. É um silicone, basicamente. Esse daqui é o interior dele, bem simples. E essa daqui é a tampa. Essa conexão originalmente ela é prensada. Eu não tenho condições de fazer algo similar. Então eu vou usar esse tipo de conexão, que é o que eu tenho aqui. Fica só uma referência para vocês. Vocês podem usar alguma coisa que seja realmente adequado a essa aplicação, porque essa conexão ela é para gás, para linhas de gás. Então ela tem uma estrutura apropriada para você fazer uma junção, né, fazer o flangeamento da tubulação. Ela tem essa ogivazinha que eu vou descartar. Eu vou usar apenas o nipple em si e a porca. O nipple ele é de uma medida diferente do que a gente precisa. Ele tem a medida de diâmetro de 3/8. O que a gente precisa é de meia. Então eu vou revestir ele com um tubo e posteriormente fazer o encaixe. Vai atender da mesma maneira. O orifício do diâmetro interno tem uma medida boa. Para otimizar um pouco mais, eu vou passar a broca aqui abrindo um pouquinho mais esse diâmetro. Eu iniciei fazendo marcações a 90 graus do ponto já existente para eu iniciar uma furação. Uma marcação inicial para guiar a broca, furo inicial. Removi as rebarbas com a lixa para auxiliar na vedação. Eu vou usar esses anéis vedadores, esses O-rings. E a abertura do orifício eu fiz de maneira que eu conseguisse instalar o nipple roscado para ficar bem justo. Ele já encostou, deu um aperto. Há 2 situações que eu quero evitar aqui, né? A primeira é um vazamento e a segunda é deformar a superfície, uma vez que essa peça a superfície dela é ondulada e a peça que eu estou apertando sobre ela não é. Então esses 2 O-rings, um por dentro e um por fora, que eu vou colocar, vão ajudar em ambas situações, tanto na vedação como também na questão dele se deformar e fazer esse intermédio, né, entre essa peça e essa, para que essa estrutura que é de alumínio mais macio não se deforme. Por dentro, por prevenção,
eu vou usar aqui uma camada de junta de motor para evitar vazamento mesmo, né? Eu quero evitar de ter que abrir isso daqui futuramente novamente. E posteriormente um O-ring. Eu tenho duas opções, esse mais fino e esse bem mais grosso. Eu vou ver na prática o que vai ser melhor, tanto para o assentamento do conjunto quanto para a vedação. Eu aguardei uns 5 minutos para a cola começar a vulcanizar e eu vou usar esse O-ring aqui mesmo, menor. Acho que ele vai atender bem. Esse resíduo de cola aqui na rosca não apresenta nenhum problema, só vai ajudar na vedação e também vai servir como um trava-rosca, né? O aspecto não é dos melhores, mas é uma superfície que não aparece. E o que eu procuro aqui é vedação. Acredito que vai atender. Só um aperto final bem de leve com a chave para não deformar os O-rings. Acho que tá bem firme. O nipple tá bem alinhadinho. Todo o contorno tá bacana. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Os dois pontos extras estão prontos. Essa parte dianteira, para eu remover essa provisão original, eu cortei ele e fui enfraquecendo o diâmetro interno até que essa estrutura aqui rompesse. Assim eu evito de ter um vazamento aqui na superfície e faço a fixação do nipple diretamente sobre a superfície. Nesse caso eu vou usar aqui esse O-ring que é com um diâmetro bem maior do que os outros, porque o diâmetro aqui também é maior, para que eu possa fazer uma vedação apropriada na superfície, seguindo o mesmo princípio. Vou colocar ele aqui por fora, por dentro, tá vendo que a folga é maior, né? Eu vou aplicar a cola dentro do orifício, colocar o outro O-ring e apertar assim como eu fiz nos outros dois pontos. Resolvi passar também uma cola nesse O-ring de fora, na área de contato, por conta daquela folga que existe ali na superfície, né? Vou deixar ele secar uns 5, 10 minutinhos para ele pegar a consistência e já vou proceder com a instalação. A cola já está mais seca, mais firme sobre a superfície. Um ponto que eu acho que eu não falei, eu desengordurei todas essas áreas de contato, né? Inclusive os O-rings, as roscas, todos esses pontos antes de fazer a colagem. Por esse motivo que, diferente de costume, eu não lubrifiquei os O-rings com óleo, né? Porque eu estou usando aqui uma cola para vedação. Então, já vou deixar ele na posição e fazer a instalação do O-ring no diâmetro interno aqui. Antes de aplicar o O-ring, eu vou fazer como anteriormente, passar uma camada de cola aqui por dentro. Então, beleza, os 3 nipples instalados. Eu apliquei uma camada extra de adesivo de junta nos 3 nipples, né? Para garantir que não vai ter vazamento, aquele suor indesejado aqui de óleo, né? E aqui então já está pronto para o fechamento. Um ponto que eu pensei em fazer uma alteração seria um prolongamento dessa região aqui, colocando um tubo um pouco mais longo. Seria no intuito de evitar que essa superfície aqui fique com aquela vaporização de óleo. Mas é uma peça que eu não testei ainda, eu só pensei em fazer isso para afastar mais o vapor do óleo, né? Ou talvez colocar uma lã na ponta dele aqui, uma espuma, algo similar aqui na ponta também. Mas eu estaria me precipitando porque eu não testei a peça ainda. Por prevenção, eu tentei soltar essa porca que trava esse mecanismo de dreno, mas acredito que ela seja uma medida em polegada, porque as soquetes que eu usei em milímetro não deram certo, ou não encaixava ou girava. Então, porque eu queria na verdade verificar, né, se existia algum anel de vedação, uma vedação apropriada na região para evitar algum vazamento nesse ponto. Novamente, eu não testei, pode ser que nunca viesse a vazar, né? Mas já que está tudo desmontado, então como eu não consegui desmontar, eu apliquei uma camada da junta em todo o contorno da porca e no contato entre a rosca da peça, né, e da porca também. Então assim eu estou aproveitando que está aberto e evitando que tenha um possível vazamento futuro.
Para fazer a instalação da tampa, eu estou passando aqui com um papel, uma solução desengraxante na área onde eu vou aplicar novamente aquela camada de silicone como é na configuração original. Já passei 2 vezes, está bem desengordurado, o alumínio solta, né, essa coloração acinzentada. Então você vira o papel, aplica de novo, ele continua sempre soltando, mas com certeza a superfície está bem desengordurada. O mesmo procedimento eu vou fazer aqui na área de contato com a tampa. Eu tenho que certificar que eu vou remover todos esses resíduos aqui do silicone anterior. Beleza, eu já apliquei o silicone aqui na face de contato do copo, na tampa também. Essa parte amassada originalmente ficava na direção do nipple, né, do único nipple. Eu vou instalar aqui defasado uns 45 graus para que eu tenha acesso entre eles, nos 4 pontos, para tentar amassar novamente e voltar naquela posição original, né? Então eu vou tomar como referência esse ponto que está fechado, porque eu só havia dobrado 3. Vou encaixar. Ó, eu senti ele assentando bem. Acho que vai ter uma vedação bacana. Como esse ponto aqui está amassado, eu já vou de imediato tentar dobrar o lado oposto, que é esse daqui. É um pouco desajeitado para fazer isso, mas vou tentar segurar e bater aqui com esse macete de borracha. Vamos ver como que o alumínio responde. Eu vou no ponto intermediário, já foram esses 2 aqui agora, com a parte arredondada, né, do macete. E agora defasado 180 graus nesse ponto. Beleza, esse aqui seria o original. Bom, aparentemente deu certo. Com os 3 pontos que eu procurava, cilindros 1 e 2, 3 e 4 e o ponto de abastecimento de óleo do motor. Para intermediar esse diâmetro externo de 3/8 da polegada para o diâmetro interno de meia polegada da mangueira, eu vou dar uma largada nesse diâmetro interno dessa outra mangueira, e ela vai servir para mim como uma luva, né, para intermediar as 2 peças. É só encaixar. Cortei a mangueira no tamanho adequado, fiz o mesmo procedimento nos 3 pontos, e só por estética mesmo, porque eu não queria aquele acabamento dourado exposto aqui, né? Eu passei uma camada de fita isolante só para esconder. A mangueira vai vir até aqui, cobrindo o restante. A tampa eu já coloquei também com os 3 parafusinhos Allen, o Scotch aqui no topo para fazer a filtragem, digamos, né? E agora então tá pronto o reservatório para instalação. Pensando na parte de fixação dele, por questão do peso, né, das mangueiras, das 3 mangueiras que são bem reforçadas, e por conta da vibração do motor também que é passado para as mangueiras, eu fiquei um pouco receoso com relação a esse movimento, né, que poderia vir a estressar o suporte aqui, ele girando uma trinca ou algo do tipo. Novamente, eu nunca utilizei o suporte, pode ser que isso nunca acontecesse, mas por prevenção eu confeccionei esse suporte. Eu fiz ele em ferro e não em alumínio, porque propositalmente eu fiz essa parede bem fina. Minha ideia é fixar ele nessa parte inferior, e fazendo essa parede fina ele não vai, praticamente não vai ficar visível, tá vendo? A ideia é que ele apoie o suporte na parte inferior, então ele vai impossibilitar que o conjunto todo deflexione dessa maneira, não forçando esse suporte original dele. Para travar o suporte em posição, eu vou usar essa união rosqueada através desse orifício, e esse ponto aqui vai ser conectado à mangueira de dreno, que eu vou deixar fixa na estrutura do carro, e ele vai ficar dessa maneira. Eu tenho a vantagem de não ter a necessidade de remover ele de lá para fazer a coleta do óleo residual aqui dentro. É só eu fazer a abertura da válvula e coletar por baixo do carro o óleo aqui de dentro do reservatório.
Montei o conjunto e deixei sem as TBIs e filtros para facilitar a visualização. Fixei com 3 parafusos de rosca soberba na estrutura do carro e aquele é o ponto entre as borrachas onde eu passei o dreno. Como vemos aqui, o conjunto ficou bem firme com os 3 pontos de apoio. Essa é a disposição da mangueira nos cilindros 3 e 4. Esse é o ponto da saída na lata dianteira. E ela passa por trás da lata que direciona o fluxo de ar quente para fora do motor, ficando escondida atrás da capela. Visão inferior dos cilindros 1 e 2, eu tive aqui um pequeno problema de atrito entre a tampa, que é maior dimensionada do que a original, em relação à estrutura do carro. Eu optei por tirar uma pequena porção dessa parte estrutural da lataria para que houvesse espaço para essa tampa. O modelo do meu carro é um 68. Pode ser que você tenha um Fusca mais moderno e tenha um maior espaço aqui no cofre, mas eu não tenho certeza para afirmar isso. Então eu fiz a remoção do material utilizando uma Dremel, tratei a superfície, fiz a pintura e assim eu obtive o espaço necessário para acomodar o motor. Essa mangueira é a de dreno lá do reservatório. Então, para eu fazer a coletagem do óleo, é só colocar um pequeno pote aqui embaixo e abrir a torneira lá no reservatório. Problema de atrito aqui com a mangueira eu resolvi só deflexionando a lata. Essa é uma visão um pouco mais dianteira, dá para ter uma noção de como que ficou a disposição da mangueira. Visão inferior dos cilindros 3 e 4, onde eu tive o mesmo problema de atrito entre a tampa e a estrutura do carro, onde eu fiz o mesmo serviço, removendo uma porção da parte estrutural, tratando a superfície, fazendo a pintura, permitindo assim espaço para acomodar o motor no cofre. E essa é a visão dianteira. Provisoriamente eu montei as TBIs e acionamento para visualização, porque eu vou desmontar novamente para pintura, mas aqui a gente tem uma noção de como que o conjunto como um todo fica montado. Eu mostrei todo esse serviço utilizando esse reservatório em específico, essas tampas em específicas, mas a ideia aqui é mostrar o princípio de funcionamento, dar algumas ideias, né, de disposição das mangueiras, como você pode fazer adaptação até mesmo nas suas tampas originais, que também atende muito bem. E você pode também fazer a utilização de qualquer outro reservatório, entendendo-se aqui o princípio de funcionamento desse sistema de respiro do motor. O vídeo ficou um pouco longo, até porque tem muitos detalhes, né? Mas eu espero que eu possa ter te ajudado. Se você gostou do conteúdo, assiste também aos outros vídeos aqui dessa série de preparação do motor do Fusca e fica ligado para os próximos vídeos que virão, onde eu vou falar do escapamento, sistema de combustível, sistema de lubrificação externa, radiador, filtro, o sistema da Fueltech, chicote, a cablagem, sensores, relés, enfim, bastante assunto bacana está por vir aí. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem mais um vídeo e até o próximo. Um abraço.